Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre como o Itamaraty, agora sob o comando de José Serra, está reagindo ao incômodo, né, que os países bolivarianos estão sentindo com o afastamento da presidente Dilma Rousseff e com a reação que eles estão tendo. Estamos na bancada com Vilma Grisinski e Duda Teixeira. Vilma, nada como receber lição de democracia de países como Cuba, Equador, Bolívia e El Salvador e também de organismos internacionais como Unasul, né, e ALBA. De aproveitar e fechar isso tudo. Pois é. Inclusive os países... Infelizmente não vai acontecer. Agora, vamos diferenciar bem entre governos e países, né? Muitos desses países estão em situação dramática, especialmente a Venezuela. Então, a questão principal hoje da Venezuela é comida, né? Quanto mais o assim chamado presidente Nicolás Maduro se desviar a atenção com assuntos transcendentais, como eles dizem em espanhol, né? Como o que ele acha da situação política interna brasileira, mais besteiras ainda ele vai fazer. E olha que ele tem uma capacidade de fazer besteira que é, olha, padrão presidente afastada. Nós vamos mostrar um vídeo que mostra o Maduro, já começando já com... Porque é sempre interessante ver como eles usam, né, a linguagem que eles usam para falar do Brasil, né? Pode soltar o vídeo do Maduro. É um golpe contra a Sudamérica. O golpe contra Dilma, não só contra Dilma, é contra todos nós. Quer dizer, ele está admitindo que o problema é que isso vai afetá-lo, né? Que é um golpe contra ele também. Segundo ele, um golpe. E sem dúvida vai afetar ele. Não foi um golpe, mas vai ter repercussão lá, né? A levantar uma voz de justiça. Lo que se está haciendo contra Dilma es un golpe de Estado profundamente injusto. Dilma Rousseff es una de las lideresas más honestas de este planeta Tierra. Bom, de certa maneira, isso mostra indiretamente que o Maduro não espera futuro nenhum para ele, porque na situação de um país como a Venezuela seria de uma estupidez monumental você colocar em risco as relações com o Brasil, independentemente, obviamente, assim que funciona o mundo, do que você ache do sistema político. Da mesma maneira que o Brasil sempre teve que ter boas relações diplomáticas com a Venezuela, na medida em que isso for possível. Né? E sempre teve relações com Cuba, né? E procurou, mesmo, enfim, e se aproximou. Independente de que governo que era, né? O Brasil sempre teve uma relação com Cuba. Então, isso tem um aspecto que indiretamente mostra como ele não vê futuro para ele mesmo. Né? Se ele está detonando um relacionamento que é vital, mas agora também eles podem estar aplicando a tática do 171, né? Devo, nego e não vou pagar, porque nas condições atuais, quem está enrolado com o Brasil é a Venezuela, que não paga, os fornecedores. Não agora, ao mesmo tempo, o Duda pode comentar sobre isso também, ao mesmo tempo, eles dependem do fornecimento de alimentos que o Brasil envia, né, Duda, para lá, né? Os contratos aí, quase 100%, né, de dependência, né, da produção alimentícia brasileira. Mas a comida não chega, né? Onde estão os frangos, né? O que aconteceu com os frangos? O povo está lá fazendo fila, né? Desesperado, brigando por um pacote de farinha. Mas seria muito pior se não tiver. Eles não teriam nada, realmente nada. E o que acontece na Venezuela é que as pessoas não conseguem comprar os produtos a um preço que elas consigam pagar. Agora, se a pessoa tiver dinheiro, ela encontra o produto, né? Ela compra no mercado negro e assim por diante. Quer dizer, o problema é que as pessoas que mais precisam, que são as pessoas mais necessitadas, essas não têm acesso mesmo. E, obviamente, nenhum país vai suspender o fornecimento de comida para um povo que já está numa situação crítica. Então, ele também se aproveita disso. É impossível, por qualquer padrão, você
falar, não, então vamos retaliar. Isso daí é um enorme jogo de cena. Né? Agora, Duda, como foi a reação do Itamaraty? Quer dizer, teve 3 notas, não é? Foram 3 notas divulgadas. 2 na sexta-feira, diferença de 3 minutos uma da outra, né? E uma que acontece na segunda. As de sexta, um dos primeiros que se manifestam falando em golpe no Brasil é o Ernesto Samper, que é o colombiano, que é o secretário-geral da Unasul, que é essa organização criada pelo Chávez e tudo mais. E ele vai falar assim, olha, não que tenha ocorrido uma ruptura democrática, mas a Dilma é a única pessoa que pode tirar o país dessa encrenca, dessa situação, e que realmente, se ela não voltar, aí sim, possivelmente vamos ter uma ruptura democrática, e talvez seja o caso de uma sanção da cláusula democrática e tudo mais. Né? E aí o Itamaraty já vem e diz, olha, isso mostra um completo desconhecimento, né? Isso é uma coisa que vai aparecer nas 3 notas do Itamaraty. Desconhecimento em relação às leis brasileiras, à Constituição brasileira, tudo foi feito de acordo com a Constituição e com as leis e tudo mais, né? E no final de semana o que vai ter é o presidente de El Salvador, que é o Salvador Sánchez Serén, e vai falar de novo, né? Quer dizer, que não vai reconhecer esse governo. E uma coisa que aparece em muitos, tanto no Samper, quanto no Salvador Serén e quanto no Maduro, assim, eles realmente não reconhecem uma autoridade no legislativo, né? Eles vão sempre dizer assim, olha, existe que os deputados, a maioria, né, no Congresso, tomou uma decisão que é contrária àquilo que o povo, os cidadãos manifestaram nas ruas e tudo mais. Quer dizer, é óbvio para um brasileiro que acompanhou as manifestações, não faz o menor sentido, certo? A gente viu muito mais gente querendo o afastamento da Dilma, a aprovação dela é muito baixa, do que gente querendo manter. Mas isso aparece porque é o discurso que o Maduro tem dentro da Venezuela hoje, né? Ele deslegitima o Congresso que tem. E aí, depois, na segunda-feira, vem uma resposta do Itamaraty, que é a 3ª nota, falando desse caso de El Salvador, né? Vilma, interessante porque Unasul e tal, essas organizações. Agora, que importância tem para o Brasil o Unasul? Que significa uma ameaça de suspensão do Brasil na Unasul, na prática? Bom, vamos lembrar os precedentes que foram Paraguai e Honduras. Agora, só por uma questão de números, né, que não deu certo no Paraguai e não deu certo em Honduras. O que exatamente? O que não deu certo no Paraguai? O impeachment, que foi do Lugo, o ex-bispo, não deu certo. As sanções promovidas pela Venezuela, pelo Brasil, pela Argentina, que no caso, na época operavam todas na mesma frequência, a frequência dessa esquerda populista, né? Eles fizeram pressões em todas essas instâncias, invocando cláusula diplomática. Não deu certo, tiveram que voltar atrás. Parabéns para os paraguaios que não aceitaram essa porcaria aí. Que no caso era uma decisão, como no Brasil, com as diferenças conhecidas, tinha sido uma decisão do legislativo. E Honduras era o homem do chapelão lá, lembra? Aquele que se enrolava. Zelaya. Também fizeram, o Brasil tomou a frente de toda essa... Ele se homiciou na embaixada brasileira, né? Punha assim, aquele papel alumínio para combater os raios catódicos do Mossad. Não deu certo. Agora, qual que é a possibilidade disso ter alguma consequência para o Brasil? Nenhuma. O que está acontecendo, na verdade, a maior consequência que teve até agora é que o pessoal do Itamaraty lá deve estar correndo para fazer essas notas. Agora tem que produzir. Mas são notas, assim, claramente escritas. Assim, aquilo é o tom que normalmente o Itamaraty dá a notas desse tipo, não é, Duda? Quer dizer, isso é uma coisa que estava represada no governo do petista, né? Quer dizer, essa capacidade, obviamente que os diplomatas do Itamaraty são preparados para dar notas, porque você vê na nota de El Salvador, por exemplo,
Eles respondem, mas respondem com muita tranquilidade, de maneira técnica e tal, e não bate de volta, né? Porque tinha aquela coisa de bater de volta. Em vez disso, eles falam, esperamos que eles reconsiderem e tal, não sei o quê, né? Aquela coisa bem polida. Mas está implícito uma ameaça, porque El Salvador é um país falido, é um país completamente falido, que depende, como a Blanche Dubois, né? Depende da bondade de estranhos. Sim. Né? Existe uma ameaça velada, né, nessa nota, que olha, o El Salvador deveria conhecer muito bem, porque a gente tem uma boa relação e eles recebem muita contribuição de ajuda técnica do Brasil. Quer dizer, meio que assim, olha aí que a gente suspende esse dinheiro. Não sei quanto que é, entendi. A relação... Agora, assim, em relação ao tom... parece que está um pouquinho acima, tá? O Serra, ele chegou a dizer, acho que numa entrevista para a televisão, falou assim, olha, que o tom ele vai estar de acordo com as críticas que vierem. Entendi. É que antes a gente estava acostumada com um tom de subserviência, né? A gente tinha um tom, ao menos quando fosse uma coisa contra Israel. Tinha um cantor aí que gostava, né? Diz que falava grosso com os Estados Unidos e falava fino com a Bolívia. Mas a Bolívia roubou o patrimônio dos brasileiros, que o governo não tinha expropriação de refinarias da Petrobras. O governo, aquilo não pertence ao governo. Você não pode entregar um patrimônio de uma empresa pública, não é do governo. Olha, Vilma, eu vou te falar uma coisa, não só eles entregaram para a Bolívia, como eles ainda dividiram tudo depois entre eles, sabia? E entre os amigos. Por isso que tem gente que está assim, fazendo ameaças e tal. Isso é tudo já preventivamente, no caso de ser levado à justiça internacional. Por que não? Mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, o Unasul faz uma ameaça de suspender o Brasil. No caso de Mercosul, fazia alguma diferença. O Mercosul é um bloco comercial e tal, o Paraguai teve desvantagens ao ser suspendido do Mercosul. Agora, o Unasul, o que significa na prática ser suspenso do... Eles podem terceirizar para... Lembra a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que era uma organização de esquerda, de guerrilha. O Salvador tinha regimes hediondos, mas era um pessoal honesto, bem intencionado, e aconteceu o que aconteceu com todo mundo que era honesto e bem intencionado e de esquerda na América Latina. Mas, sei lá, eles devem, a gente acha que devia se preparar aí para uma invasão salvadorenha. Agora, na prática, o que pode acontecer? Se o Brasil poderia sair da Unasul e parar de pagar isso, né? Porque a gente deixou de pagar, mandar dinheiro para a OEA, por Organização exemplo, dos Estados Americanos, e a gente sustenta a Unasul, que quando acontece alguma coisa, claras violações de direitos humanos na Venezuela, a Unasul vai lá e chancela isso. Ou seja, o Brasil pode voltar a priorizar a OEA, que é um organismo a OEA, que só mudança mais tradicional, provavelmente não tão orientado ali pelos... Sim, e priorizar o Mercosul que você comentou, né? O Mercosul deixou de ser um bloco de trocas econômicas para ser um palanque político também, né? Essas coisas hoje também não tem mais importância. Né? E Cuba, Vilma, o que a gente pode dizer sobre Cuba, sobre a reação de Cuba e o medo de Cuba de que o governo... Cuba, no tempo que era mantido também, porque Cuba também sempre dependeu da ajuda de estranhos, né? Então, no tempo em que era mantida pela União Soviética, Cuba tinha forças armadas bem grandes e bastante bem preparadas, que fizeram aquela grande intervenção em Angola. Então, eu acho que também, acho que se a Frente Farabundo Martí e os remanescentes das Forças Armadas de Cuba, se eles conseguirem frangos para comer no caminho, eles também podem representar uma ameaça militar. Você acha que a gente devia se preparar, começar a fazer abrigo antiaéreo?
Mas eles já enviaram os batedores, né? Porque já tem quantos mil médicos, Duda, que estão infiltrados no Brasil? Não sei. Isso é uma coisa para o Serra apurar lá, quantos que tem agora. Né? Porque acho que metade já deve ter ido embora. Mas é interessante que eles devem estar morrendo de medo de perder essa boca, né, Duda? São 2,8 bilhões só até o ano passado, até julho do ano passado. O nosso colega Leonardo Coutinho fez esse levantamento. Então, assim, lembrando que o Mais Médicos, assim, sem julgar o trabalho que esses médicos estão tendo nos hospitais, mas ele foi concebido claramente para enviar dinheiro para a ditadura cubana, né? Isso eu falo porque teve aquelas gravações da Bandeirantes, né? E que mostravam como isso que eles montaram um programa para não ter resistência e mandar o dinheiro. E para que se concentrasse em médicos cubanos mesmo, porque nada impede você de fazer a mesma coisa, pagar o mesmo dinheiro para médicos que venham pela qualidade que eles tenham, não é? Inclusive médicos brasileiros que podem ser enviados por meio do programa para diversas regiões do Brasil, ou médicos de outros países, Argentina. E a situação de Cuba vai ser que a União Soviética não existe mais, a Venezuela está um caos absurdo, não manda mais. Pode-se dizer que não existe mais, né? Pelo menos acabou o petróleo grátis. O Brasil, com a mudança agora, também... Esses programas, não sei se devem continuar, né? O Temer falou que continua, mas provavelmente vai ser outra configuração, né? Porque isso do médico mexicano não receber os 10 mil reais, receber só, é um absurdo, né? O médico cubano, né? Que o governo cubano fica com 70% do valor do salário, né? E mostra provavelmente o que acontece é que Cuba cada vez mais vai cair ali no colo dos Estados Unidos, né? Manda conta pro Obama, né? Agora o Obama foi lá, visitou, levou a família, manda conta para eles, para os americanos não é nada. Mas eu queria fazer uma defesa dos médicos cubanos, coitadinhos, que eles são submetidos à doutrinação, ou são aqueles comissários políticos que existem entre eles. Mas essa questão dos médicos cubanos é de uma solução facílima, né? Eles simplesmente pedem asilo no Brasil, continuam trabalhando, eles recebem... passaram a receber o salário integral, né? Pelos serviços que eles prestarem. Se esses serviços forem compatíveis com a formação acadêmica deles, e para de mandar o dinheiro para Cuba, paga os médicos, eles vão ficar felizes da vida, né? E os que não aceitarem essa solução, voltem lá para as maravilhas cubanas. Ainda tem muitos médicos aqui, o pagamento é feito antecipadamente, mas o Brasil já deixou de pagar nos últimos meses, já está deixando de pagar, já tinha deixado de pagar, talvez pelas questões de falta de recursos no orçamento. Então, a próxima leva, digamos, próxima temporada de serviços prestados está ameaçada. É muito provável que não vai acontecer, e o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, já falou que vai priorizar, vai manter o Mais Médicos, mas vai priorizar médicos brasileiros no programa. Então, eu, de forma geral, não acredito nada em que ministro diga, de qualquer tendência, mas a gente tem que entender, primeiro, a situação das pessoas que recebem esse serviço, comparativamente, pelo menos existe um serviço. Compete às autoridades verem que qualidade, que nível que eles têm. E os médicos também, deixa eles aqui, sabe? Se eles estão dispostos a trabalhar lá no Acre, em lugares que muitas vezes existe uma enorme falta de candidatos, deixa eles aqui, não manda mais o dinheiro para Cuba. Isso é isso tem uma solução fácil, que é só seguir os princípios do direito internacional, ao contrário de seguir os princípios do errado internacional, que é o que muita gente está fazendo. Agora, a última coisa, uma coisa interessante, eu conversei com um diplomata que disse que essas críticas externas que o Brasil tem recebido vieram de dentro do Brasil, quer dizer, foram municiadas, né, e muito claramente, isso já era de se esperar, evidentemente, né? Sempre agiram em coordenação e continuam agindo. Compete agora aos brasileiros
resolverem que rumo isso vai tomar. Isso não vai desaparecer, obviamente. O direito à livre manifestação de ideias, exatamente, ele já está autodefinido e compete aos brasileiros julgar se essas pessoas que estão municiando com esse discurso, a Venezuela, El Salvador, se as pessoas estão agindo a favor dos interesses nacionais ou contra. Duda, tem uma coisa a dizer sobre isso? Eu concordo que trabalham em conjunto, né? O pessoal aqui dentro, quando a gente fala isso, a gente até lembra alguns nomezinhos, né? Mas eles estão é quase que um grupo coeso, né? E concordo com a Vilma, os brasileiros vão ter que realmente dar um basta nisso, porque, né, não é uma coisa que segue ao interesse nacional brasileiro. Isso sempre seguiu ao interesse, é uma diplomacia partidária, né, que agiu para beneficiar um grupo, né, e o Brasil perdeu muito com isso. E que na região está encolhendo, não é, Duda? Você vê aí, é muito provável que se eleja o Kuczynski no Peru agora, não é? Está com uma diferença bem pequena. Mas enfim, de qualquer forma, já não vai ser um governo mesmo que a bolivariano. Keiko ganhe, isso acaba, né? O governo Maduro está, apesar de apesar do alto golpe que se está delineando no país, ele agora declarou estado de exceção, não está querendo reconhecer a coleta de assinaturas para um referendo e assim por diante, também não se sustenta mais de pé, né? Na Argentina, ele logo que ele toma posse, ele fala, olha, a gente precisa falar dos direitos humanos na Venezuela, né? E Cuba, numa transição que não aconteceu ainda no poder político, mas que deixou o Partido Comunista Cubano completamente desesperado, e por isso um pouco explica essa histeria deles também, né? Quer dizer, eles realmente estão cada vez mais com medo de perder o poder político. Só para acrescentar uma coisa, o Samper, que é da Unasul, ele entende bem desse assunto, então ele está dando uma opinião talvez um pouco movida por emoções, porque quando ele era presidente da Colômbia teve um enorme processo que seria mais comparável ao mensalão, era o processo 8.000, tinha esse número redondo, né? Só que no caso o dinheiro vinha de onde veio o dinheiro na Colômbia, que era do narcotráfico. Então, ministros dele foram presos, ele chegou a sofrer uma espécie de afastamento, depois a Câmara votou a favor. Ele está tendo um déjà vu. E um déjà vu, mas talvez ele esteja um pouco envolvido emocionalmente com, assim, ele se tornou muito próximo do Chávez, e essas proximidades, assim, mexem com as emoções das pessoas, e essa coisa, assim, de narcotráfico com o povo, geralmente não pega bem, porque você sabe, quem gosta de narcotráfico são as elites. O povo não gosta desse negócio de ter drogas, dos filhos morrendo por causa de crack. Então, cada vez que o senhor Ernesto Samper falar, a gente vamos lembrar cartel de Cali, o envolvimento era bravo, tinha fitas comprovando dinheiro para a campanha, teve muita gente presa. Então, geralmente, quando você tem relações com o narcotráfico, os chefes da droga, não é bom você ficar passando lições de moral para outros países, né? Ele precisa ser lembrado disso, eventualmente. Com certeza. Muito obrigado, Vilma. Muito obrigado, Duda. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Já. Até breve.